Estar aqui falando do classicismo. Bom, então, o classicismo é aqui definido de forma muito simplificada, como uma forma, né, uma linha de pensamento inspirada pelos ideais greco-romanos, pelos valores greco-romanos, pelas obras greco-romanas, pela filosofia e pela arte greco-romana, ela vai fazer com que essas mentes inquietas que estão aí se articulando no decorrer da Idade Moderna, que elas se voltem cada vez mais para a capacidade humana de resolver problemas e de criar, do que propriamente se deixarem atrelar pela religião. E aí, algumas capacidades individuais vão ser extremamente valorizadas, como o individualismo, a valorização da liberdade individual, né? E não necessariamente você vincular a sua existência aos desígnios de Deus. E, obviamente, o exercício cada vez mais aprimorado da razão. Entram em cena aí entram em cena aí os valores do antropocentrismo. Os valores do antropocentrismo, eles são exatamente isso que eu estou colocando com vocês, para vocês. É você focar muito mais nas habilidades humanas e nas possibilidades que elas oferecem, do que se prender às possibilidades que Deus supostamente traça para você, incluindo aí a mediação da igreja nesse processo, né? Então você fica menos refém da religião e da igreja e se volta cada vez mais para si mesmo. E aí, muito cuidado. Antropocentrismo não significa que o homem da Idade Moderna tenha virado ateu. Ou ele simplesmente acorde um belo dia e rompa com a igreja. Não significa isso. O antropocentrismo significa que o homem da Idade Moderna, ele continua acreditando em Deus. Muitas vezes ele continua católico, mas esse espaço extremo que a religiosidade ocupava na Idade Média, ele vai dividir cada vez mais lugar com a razão. E no decorrer da Idade Moderna, esse espaço da religiosidade ele vai sofrer transformações e vai diminuir aos poucos. Esse é um processo devagar, né, que vai acontecer bem devagar. E aí, essas referências, a igreja e os sacerdotes e a fé, elas deixam de ser as grandes referências. E aí, para poder você explicar o mundo, a lógica do mundo, ela não é mais imagem e semelhança da religião nem dos sacerdotes. A lógica do mundo, ela é cada vez mais explicada por uma perspectiva que nós chamamos de humanista. O que é uma perspectiva humanista? Em linhas muito gerais, significa você examinar as coisas não pela ótica dos padres da Bíblia, dos monges, mas examinar o que acontece ao seu entorno, segundo a razão humana, segundo a sua capacidade de analisar e de questionar, em lugar de em lugar de ficar tentando colocar tudo dentro da vontade de Deus, ou dos padres, ou do clero, ou dos diferentes ramos do clero, ou do Vaticano, que seja. Né? Então, essa perspectiva do humanismo renascentista, ela traz uma nova postura diante do mundo, que é ali estimulada por uma forma de comportamento antropocêntrica, ou seja, centrada no ser humano e nas capacidades dele, e
também estimulada por valores resgatados ali da antiguidade, sobretudo gregos e romanos. Vamos dar um exemplo de como isso acontecia na prática. Então, vamos pegar aqui as universidades medievais. O que essa nova forma de pensar, qual vai ser o impacto disso nas universidades medievais? Bom, você tem pessoas que vão ali recuperar textos escritos por pensadores gregos e romanos, e não apenas textos, mas a arte grega e romana, vão ter acesso a esses textos em línguas originais, por exemplo, em grego e em latim. Mas por que nas línguas originais? Porque a gente tem sempre que lembrar que toda tradução tem, de alguma forma, ela traz algumas interferências. Agora, imagine num período que era dominado pela igreja. Se a gente lembrar que quem fazia essas traduções dos textos da antiguidade eram os monges da Igreja Católica, imaginem o nível da interferência nesses textos clássicos. Então, se essas mentes inquietas estão buscando uma nova forma de ver o mundo, elas vão buscar os textos no original, em grego e latim. E aí, o impacto disso de uma forma prática. As universidades passaram a se organizar de outra forma. Então, por exemplo, os estudos, os conteúdos que eram abordados nessas universidades passaram a mudar de espectro. Então, eles passaram a ser menos religiosos e mais racionais. Isso significa que nas universidades passaram a existir, passaram a ser incluídas disciplinas como filosofia, grego, para auxiliar no estudo dos textos clássicos, matemática, que tem tudo a ver com a visão de mundo da antiguidade, né? A matemática ela tava ali muito presente no pensamento dos gregos e dos romanos. História e poesia, que também, se a gente pegar ali a forma como o universo dos gregos e dos romanos, essas disciplinas estavam muito presentes neles. E aí você entende também por que no momento em que tenta se inspirar nos clássicos romanos e gregos, em uma nova forma de pensar e de ver o mundo, esses conteúdos também serão aprimorados, serão trazidos para as universidades. Inicialmente, esse foi um movimento elitista. Então, por quê? Vamos pensar. Quem nessa sociedade da Idade Moderna tem condição de ler em grego, latim, tem condição de dialogar com esses clássicos, com esses autores clássicos da antiguidade? Apenas uma minoria. Mas com o tempo, essa visão de mundo, essa perspectiva, essa forma de ver as coisas que está em profunda modificação, ela vai se transformar de tal forma que esse movimento inicial, restritivo, elitista, ele vai, de alguma forma, chegar ao restante da sociedade. Então, ele começa, de fato, elitista, mas com o tempo, e considerando que o restante da sociedade, apesar de não ter acesso a esses autores, também vai começar a se alimentar dessas novas formas de ver o mundo, essa mobilização, ela vai chegar aos demais. Só que isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai acontecer aos poucos, isso vai acontecer devagar. Então, você tem ali as pessoas ali que estão, a maior parte das pessoas, a maioria, não são mais as mesmas. O mundo não é mais o mesmo. O mundo feudal se desagregou. Novas práticas econômicas estão chegando, novas práticas políticas. Está havendo uma reconfiguração. As pessoas não são mais as mesmas. E nós temos uma elite que está em contato com esse universo. Daqui a pouco, essas duas coisas, de alguma forma, elas vão se alimentar. Esses mundos que estão se articulando,
que estão se transformando, em algum momento eles vão se encontrar e vão se retroalimentar, né? Então, a maioria vai se alimentar desse processo, essa minoria também vai ser atingida por essa mudança de perspectiva. Bom, mas esse é um processo longo, que vai acontecer bem devagar. Bom, gente, em linhas gerais, a nossa aula hoje era para poder fazer essa introdução sobre a transformação desse mundo na Idade Moderna. Então, é o mundo feudal que está se desconfigurando, é um mundo moderno que está se articulando, que está sendo tecido aí. Esse mundo moderno, essa idade moderna, ela vai até ali a Revolução Francesa, em 1789. E a gente vai perceber isso que eu falei. A economia vai se transformar, a política vai se transformar, as pessoas vão se transformar. E a introdução desse processo é o primeiro passo para entender esse processo, o que nós fizemos na aula de hoje. Até semana que vem.